Olá, tudo bem? Como vão vocês? Provas se aproximando, algumas provas já acontecendo e nós vamos aqui finalizando o nosso programa, né? Então, força total aí, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade no conteúdo sobre citologia e nós vamos falar especificamente sobre cromossomos, né? Então vocês vão perguntar, mas cromossomos a gente já viu? Sim, a gente já viu sobre o aspecto genético, né? A função do cromossomo no gene, na parte da ciência da genética. Agora nós vamos ver sobre o aspecto da citologia, né? Sobre o aspecto de células como componente celular. Ok? Então, a análise do ciclo de vida de uma célula eucariota permite visualizar as modificações que o núcleo sofre ao longo desse período. Então, lembrando, os cromossomos estão dentro do núcleo. Para que haja núcleo, é necessário que estejamos falando de uma célula eucarionte, né? Uma célula eucariótica, né? Ou eucariota, né? E temos, então, várias fases nesse processo de divisão celular, de desenvolvimento celular. A primeira dela é a interfase, onde não está havendo divisão celular, nem meiose, nem mitose. Então, período em que a célula não está se dividindo. Esta é a fase ideal para que a gente possa observar os cromossomos, né? Claro que se nós queremos entender mais a meiose e a mitose, nós vamos ter que pegar a análise, fazer a análise enquanto a célula está se dividindo. Mas para analisar os cromossomos, a estrutura, a função certinho do cromossomo, suas características, nós precisamos analisar a célula na interfase, tá? Mitose e meiose, período em que a célula está em divisão. Então, quando uma célula se encontra em interfase, o material genético apresenta-se sob a forma de filamentos de cromatina, tá? DNA associado a proteínas histonas, desespiralizada, descondensada e espalhada no interior do núcleo. Então, nesta fase da interfase, nós vemos uma grande massa dentro do núcleo, que são os cromossomos desespiralizados. Eles não estão condensados neles mesmos, mas eles se juntam ao total de cromossomos. Por exemplo, no ser humano nós temos 23 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos, ou 23 cromossomos, ou 46 cromossomos, ou 22 cromossomos mais os 2 cromossomos sexuais. E aí eles estão todos emaranhados, como se fosse um novelo de lã. Então eles estão desespiralizados, tá? Então, claro, obviamente no interior do núcleo. Ok? Porque a gente já falou, é uma célula eucariota, né? Os filamentos de cromatina são denominados cromonemas, né? Nema de filamento, cromo porque tem cor, né? Possuem cor, então a gente consegue visualizar através de corantes as cores dos diversos filamentos. Quando a célula eucariota entra em divisão, a cromatina se condensa, espiraliza e forma pequenos novelos que são denominados cromossomos. Então, quando há um desencadeamento da divisão celular, os cromossomos deixam de ser únicos, né, ou todos enovelados, e então começam a se espiralizar em torno de si, do seu centrômero, e aí formam aquela forma já conhecida por todos nós, que a gente já vem falando aqui, e é a forma do cromossomo em si. Então ele adquire a característica de cromossomo, né? Tá? Que é esta forma aqui, certo? Ok? Com as cromátides, com o centrômero,
E aqui a gente vê os tipos de cromossomos. Nós temos cromossomos bem simétricos e cromossomos mais assimétricos. E aqui também nós temos cromossomos com satélites. Isso tudo nós vamos explicar no decorrer desta aula. Os cromossomos podem, então, ser definidos como novelos condensados de cromatina ou ainda novelos condensados de cromonemas, que são os filamentos, né, com cor. E também por novelos condensados de DNA associados a estonas. Então aqui nesta imagem a gente vê uma cromátide, e aí uma cromátide irmã, né? Certo? Um braço cromossômico que pode ter tamanhos diferentes ou iguais, certo? Uma constricção secundária que forma o satélite e a constricção primária que forma os braços cromossômicos, né? Tá? Então, isso é importante vocês lembrarem, que existem dois tipos de constrição. A primária, que forma os braços do cromossomo, e a secundária, que forma os satélites. Tá? A estrutura molecular dos cromossomos. Para formar os cromossomos, o DNA se enrola em torno de alguma proteína estona e forma pequenas estruturas em formas de nós denominados de nucleossomos. Os nucleossomos são unidades formadoras dos fios de cromatina, os cromonemas, né? A condensação dos cromonemas levará ao aparecimento de regiões denominadas cronômeros, né? Tá? Então, a condensação dos cromonemas, dos filamentos, levará ao aparecimento de regiões denominadas cronômeros. A célula eucariota pode apresentar vários cromossomos, dependendo de cada espécie. A gente já viu aqui, cada espécie tem um número específico de cromossomos, sendo que cada cromossomo é constituído por uma única longa molécula de DNA associada a estonas. Porém, um cromossomo é um segmento do DNA e não todo o DNA da célula. Então, é uma parte do DNA. Nós temos vários DNAs e um cromossomo apresenta uma parte, um segmento daquele DNA. Então, conclui-se que um cromossomo de uma célula eucariota carrega somente alguns genes da espécie e não todos. Nós vamos ver mais para frente que dentre esses 46 cromossomos, cada cromossomo tem um par de gene, tem uma especificidade em termos genético, né? Então não são todos os cromossomos que apresentam todas as características genéticas. Para cada cromossomo nós temos algumas características, né? Então a gente já falou aqui, por exemplo, da síndrome do mongolismo, né, que está associada ao cromossomo, a um cromossomo específico, né? Então, é porque naquele cromossomo específico a característica genética do mongolismo se desenvolve, se caracteriza. Não falamos aqui de cada um dos cromossomos, do que eles são responsáveis, mas a genética humana já estudou isso e está estudando sempre mais e mais para conseguir entender e resolver problemas de saúde, problemas hereditários, transferências hereditárias, traduções, né? E facilitar, então, o tratamento de algumas doenças. Então aqui nós vamos lá, temos a estrutura de um DNA, né, ou de um cromossomo. Então nós começamos aqui, cromossomo condensado. Então nós estamos aqui olhando com 1.400 nanômetros, né? E aí nós começamos a olhar a cromatina condensada, né? Esta parte, ela se abre desta forma. Então aqui 700 nanômetros, né? E aí nós vamos pegar esta parte aqui, vamos abri-la e vamos desespiralá-la,
né? Então nós vamos olhar só ela desta forma aqui, já com 300 nanômetros. Quando a gente desce para 30 nanômetros, a gente consegue ver uma estrutura como é que ela é formada, que são os nucleossomos enrolados, né? Que são formados pelas histonas, as proteínas histonas, né? E isso a gente consegue ver com 11 nanômetros. E aí, nós, se pegarmos mais detalhadamente, a gente vai ver a dupla hélice que forma o DNA. Então, nós estamos aqui apurando a dimensão, né? E visualizando partes específicas do cromossomo, né? Cada vez mais pequenas, né? Cada vez menores. Então, uma visão mais macro e uma visão muito micro do cromossomo. E se formos mais ainda, como a gente já foi, e como eu já mostrei para vocês lá nas aulas de genética, a gente chega nas bases nitrogenadas, né? Na composição química dos aminoácidos, das proteínas, dos genes, do DNA, né? Tá certo? Então, a forma do cromossomo. A forma dos cromossomos é estudada durante um período de divisão celular, a metáfase, tá? É na metáfase que a gente analisa a forma do cromossomo, pois é nesse período que o cromossomo atinge o máximo grau de condensação. Então, por que não é na prófase, por que não é na anáfase, na telófase, na citocinese? Não, é na metáfase, porque é quando o cromossomo apresenta seu grau máximo de condensação. E aí a gente consegue ver a forma correta do cromossomo, né? Na metáfase, os cromossomos estão duplicados e são formados por 2 filamentos condensados de cromatina, que recebe o nome de cromátide. A gente já viu isto, né? Então, estão bem condensados e recebe o nome de cromátides irmãs, né? Tá? Cada metade, cromátides, né? Estas 2 cromátides apresentam os DNA iguais, então são exatamente iguais as cromátides, a uma e a outra, né? Pertencem ao mesmo cromossomo e são denominadas cromátides irmãs. As cromátides irmãs estão ligadas por uma região de heterocromia ou cromatinas diferentes, em forma de estrangulamento, que recebe o nome de centrômero. Eu já falei para vocês, já mostrei para vocês onde fica o centrômero, ou constrição primária. Cada metade de uma cromátide é chamado braço do cromossomo, né? Tá? Então, cada uma das partes da cromátide é chamada de braço do cromossomo. Então, nós temos 1 braço, 2 braços, 3 braços, 4 braços, né? Uma cromátide possui 2 braços, então nós estamos olhando só por uma cromátide aqui, né? Só para uma cromátide. Aí temos cromátides irmãs, então uma cromátide tem 2 braços. Se olharmos para a cromátide ou para o cromossomo inteiro e as cromátides irmãs, então nós vamos falar que tem 4 braços e estão unidos pelo centrômero, né? Os braços podem ter tamanhos iguais ou não e estão formados basicamente por eucromatina. Então, já mostrei para vocês que os cromossomos podem ter cromátides e podem ter braços de tamanhos iguais, de diferentes, né? Mais diferentes ou menos diferentes em termos de tamanho e forma. Tá? Então, 2 cromossomos simples, depois eles vão se duplicar e vão formar 2 cromossomos duplos com cromátides irmãs. Tá? Então, eles passam por uma duplicação das cromátides. Um cromossomo pode apresentar cinetócoro, é um disco de proteínas que se encontra unido ao centrômero. Então, lá no centrômero nós temos o cinetócoro, que é esse disco aqui. Deixa eu limpar aqui para vocês, né?
que se encontra unido e serve para fixar as fibras que irão movimentar os cromossomos na divisão celular. Que fibras são essas? São as fibras do fuso, que já eu mostro para vocês. Essas fibras formam um conjunto denominado fuso. Então, aqui as fibras em verde, formadas por microtúbulos, que estão unidas, que saem do cinetocoro, né? Então, a primeira constricção, que está aqui, que forma o centrômero, e em volta um disco chamado cinetócoro, né? E desses saem, então, os microtúbulos, que são feixes que vão formar os fusos, que vão se unir aos centríolos, tá? Constrições secundárias são estrangulamentos menores existentes nos braços dos cromossomos. Podem existir várias por cromossomos. Eu mostrei uma para você, mas pode existir várias. As constrições podem ser de dois tipos: nucleolares, zona SAT, região que carrega DNA responsável pela reprodução do RNA ribossômico, que irá formar os nucléolos. A zona SAT se prende a um corpúsculo esférico localizado na porção terminal do cromossomo denominado satélite, por isso zona SAT. O cromossomo que possuir a zona SAT será chamado de cromossomo organizador do nucleolo. Lembra que dentro do núcleo há um nucleolo. O satélite é uma região de cromatina condensada. Então, olha aqui o satélite, né? Zona SAT, certo? Então, nós temos um satélite com uma constrição secundária, outra constrição secundária, um braço do cromossomo, o centrômero, né? Tá? Então, todas as estruturas que a gente está comentando aqui. Anucleolares são estrangulamentos dos braços que não originam o nucleolo, então não formam um nucleolo. Telômeros são as extremidades dos cromossomos, local onde se encontram as porções finas do DNA, né? Tá? Então, as porções mais finas do DNA estão lá nos telômeros. Classificação dos cromossomos. Então, nós temos aqui 4 estruturas: cinetocoro, constrições secundárias, que podem formar os nucléolos, né? Ou anucleares, ou nucleolares, ou anucleolares, né? Que não formam o nucleolo, e temos o telômero, né? Então, nós temos cinetocoro, constrições secundárias, constrições primárias, e temos os telômeros, né? Classificação dos cromossomos. Uma das formas de classificar os cromossomos é observar a posição do centrômero. De acordo com a posição desse centrômero, os cromossomos são classificados em metacêntricos. Apresenta o centrômero no centro e os dois braços possuem mais ou menos o mesmo tamanho. Então, é como se eu tivesse esta situação aqui e esses dois braços do cromossomo fossem exatamente iguais. Então, esta seria um metacêntrico, né? Um cromossomo metacêntrico. Os humanos apresentam esses cromossomos em sua grande maioria, né? Submetacêntrico. Então, acaba gerando uma parte do cromossomo ligeiramente maior que a outra, tá? Ok? Então, é submetacêntrico, não está exatamente no meio. Apresentam braços de tamanhos diferentes, pois o centrômero está um pouco fora do meio do cromossomo. É o modelo de cromossomo mais abundante nos humanos. O cromossomo sexual X pertence a este modelo. Então, nós temos
cromossomos metacêntricos, mas os mais abundantes são os submetacêntricos. Acrocêntrico não tem centro. Acro lembra A de negação. Apresenta um braço enorme e o outro bem reduzido. Então, não possui centro. Então, normalmente são exatamente assim. Dois braços, um braço bastante grande e somente um resíduozinho, uma partezinha muito pequena, porque o centrômetro está localizado quase na extremidade do braço. Está presente nos humanos e o cromossomo sexual Y pertence a este modelo, né? Então o Y, o que acontece? Ele tem um braço muito grande e um braço muito pequeno. Já o X, ele é submetacêntrico. Então, cromossomo X, submetacêntrico. Cromossomo Y, acrocêntrico. Tá? Telocêntrico, o centrômetro está localizado na porção final do cromossomo. Olha aqui. Porção final, telocêntrico. Então, no acrocêntrico está quase lá no final. Submetacêntrico está pouquinho deslocado do centro do cromossomo. E o metacêntrico está bem no centro, formando braços de tamanhos iguais. Então, no telocêntrico do cromossomo, que possui então apenas um braço em cada cromátide. Este modelo de cromossomo não existe nos humanos. Vocês podem me perguntar, mas como que você sabe isso? Bom, há técnicas na genética que se desenvolve para separar cada um dos cromossomos e fazer este mapeamento, e nós vamos ver mais à frente, tá? Então, cromossomos gigantes ou cromossomos politênicos observados pela primeira vez em 1881, no século XIX, por Edward Balbini, em células de glândulas salivares de larvas de mosquito. Ele encontrou cromossomos gigantes. Ocorrem quando os cromossomos homólogos do mesmo par se emparelham e começam a se multiplicar várias vezes. Eles vão se multiplicando, mas não se dividem, sem que as inúmeras cromátides se separem. Então, não se separa, vão se dividindo, vão formando várias cromátides, né? E sem que haja a divisão do DNA cromossômico. Então, eles permanecem unidos, mas o processo de multiplicação das cromátides continua, é sempre contínuo. Dessa forma, o núcleo cresce e o citoplasma aumenta de volume. Então, o núcleo vai crescendo porque vai aumentando o volume do DNA, e isso vai fazendo com que também o aumento do citoplasma e da célula. Consequentemente, estas células podem ser 1000 vezes maiores que as demais células diploides do mesmo organismo. Um cromossomo politênico chega a ser formado por milhares de cromonemas. Então, milhares de filamentos de cromossomos, né? E apresenta faixas transversais, escuras intercaladas com faixas mais claras. Então, nós temos uma faixa clara e uma faixa escura, uma faixa clara, uma faixa escura, e assim vai se intercalando essas faixas, que é uma sequência que é padrão e característica de cada cromossomo, sendo usado para identificá-lo. Então, se vocês entrarem na internet e procurar lá mapa genético, cariograma, ideograma, vocês vão ver algumas imagens onde tem uma banda, tem uma coluna assim, que tem uma faixa escura, uma faixa clara, uma faixa bem mais larga, escura, uma faixa bem fininha, depois uma outra faixa bem larga. Isso são as faixas transversais escuras intercaladas com as claras, característica de cada cromossomo. Então, são utilizadas para identificar cada cromossomo. E o programa de genoma humano
está fazendo este mapeamento, porque a partir deste mapeamento, deste desenho, consegue-se identificar vários tipos de características do indivíduo, sua paternidade, doenças, mutações, características, resistências, enfim, vários aspectos ligados ao cromossomo. Então, as faixas mais escuras surgem pela colocação lado a lado dos milhares de cromômeros. Então, as faixas escuras vão se unindo por meio dos cronômeros, Nesse tipo de cromossomo, nos locais em que os genes entram em atividade de intensa síntese de moléculas de RNA, os filamentos cromossômicos se desenrolam. Então, voltam a ficar desespiralizado, E aí, começa então se unem, desaparecendo as faixas na região e surgindo uma dilatação denominada PUF. Então, surge aí no cromossomo, deixa eu tentar desenhar, como vocês sabem, eu sou um expert em desenho, tá? E aí surge aqui uma região chamada PUF, nesses cromossomos. Podem ter várias regiões dessas, tá? Nós já vamos ver o que é esta região. Olha aqui, tá? Então, essas são as regiões PUF. Então, é uma extensão, Então, olha aqui as faixas claras, as faixas escuras dos cromossomos, Então, vocês percebem que aqui eles estão uma única cromátide, eles estão desespiralizados, Tá? E aí nós temos essas regiões, ok? Então, cromossomos plumosos agora. São cromossomos gigantes também formados por 2 filamentos que correspondem aos 2 cromossomos homólogos, acoplados no início da meiose. De espaço em espaço, cada filamento apresenta uma alça lateral, aumentando o tamanho do cromossomo. O conjunto dessas alças dá ao cromossomo o aspecto de uma pena de ave, daí o nome de cromossomo, de plumoso, Então forma-se umas alças aqui assim, tá? Vão formando alças de tempos em tempos ao longo dos cromossomos, essas alças, tipo o plumo aqui que a gente já viu, e aí forma essas alças. Então, admite-se que as alças desses cromossomos apresentam genes em estado de ativação, uma vez que ocorre intensa síntese de DNA e RNA nessas alças, de maneira análoga aos anéis de Balbini dos cromossomos politênicos, tá? Então, nós temos aí 2 tipos de cromossomos politênicos, os plumosos e os puffs, tá? Ok, pessoal? Então, dessa forma, a gente viu os cromossomos, os tipos de cromossomos, as suas estruturas. Então, é importante vocês lembrarem que eles têm essas características gerais aqui, principais, Mas eles se arranjam, eles se compõem, eles podem gerar subestruturas no momento da divisão ou no momento da interfase, que é da não divisão, Então, lembrando que a melhor fase de observação de um cromossomo é na metáfase, Onde, então, nós temos a maior grau de concentração desses cromossomos, tá certo? Então, dessa forma, a gente entende como são formados os cromossomos e cada característica genética é específica de um cromossomo, Então, nós não temos 2 cromossomos responsáveis pela mesma característica hereditária ou pela mesma característica genética, e um cromossomo é parte do DNA, não é o DNA inteiro, O DNA inteiro é formado pelo corpo dos cromossomos, pelo grupo dos cromossomos, que nos seres humanos são 22 mais 1 cromossomo sexual, ou 44 mais 2 cromossomos sexuais, Ok, pessoal?
Então, por hoje nós vamos ficando por aqui e aguardo vocês na próxima aula. Agora são aulas bastante teóricas porque a base, o conhecimento e o entendimento vocês já têm. Então, agora é uma formação de conteúdo mesmo para vocês fixarem e entenderem por que vocês estudaram todas aquelas estruturas teóricas anteriormente. Agora vocês já têm capacidade de assimilação e fixação do conteúdo. Um grande abraço para vocês. Até mais.